A frase "aquieta minha alma" nasce do coração da Bíblia. Ela vem dos Salmos, quando Deus convida o seu povo a ficar em silêncio e reconhecer que Ele é Deus. E também quando o salmista compara a alma em paz a uma criança que descansa segura no colo da mãe. É um convite de Deus para quando o coração está ansioso. Vivemos dias de muita agitação, com preocupações e medos que deixam a alma inquieta. Mas aquietar não é ignorar os problemas, é mudar o foco. É lembrar que não estamos sozinhos e que Deus cuida de tudo. Aquietar é trocar a pressa de resolver por conta própria pela confiança de descansar nele. Jesus mostrou isso no meio da tempestade. Enquanto todos estavam com medo, ele tinha paz porque sabia que o Pai estava no controle. Aquietar a alma é ter essa mesma paz, mesmo quando a vida está difícil. Fazemos isso separando um tempo com Deus, falando com Ele sobre o que nos aflige e louvando, porque a adoração nos lembra que Ele é maior que qualquer situação. Aquieta minha alma é o lembrete que vem dos Salmos. Deus trabalha por nós enquanto descansamos nele. Então, quando a preocupação chegar, aquiete-se. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus está presente, e perto dele, a alma encontra descanso. Aquietar a alma começa quando o ruído interno diminui e existe a decisão de parar diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus e que o coração não precisa sustentar sozinho cada detalhe da vida. Nos Salmos há um convite claro para fazer silêncio e descansar nessa verdade. E esse convite não chega como cobrança, chega como acolhimento para quem está cansado de cobranças, de urgência e de pensamentos que não param. Silenciar o coração não é apenas reduzir os sons ao redor, é cessar a ansiedade que tenta resolver tudo ao mesmo tempo e abrir espaço para a reverência. Porque reverência não afasta, ela aproxima com respeito e consciência de quem Deus é e de quem cada pessoa é diante dele. Quando esse silêncio acontece, a percepção da presença divina se torna mais nítida e a alma começa a entender que não está sozinha, que não precisa carregar tudo sozinha e que existe um lugar seguro para repousar. Depois que o silêncio prepara o ambiente interno, a confiança encontra espaço para crescer. E essa confiança é comparada nos Salmos a uma criança que descansa segura no colo da mãe, sem planejar o amanhã, sem exigir garantias, apenas descansando porque conhece o colo onde está. A alma inquieta tenta controlar porque ainda não confia completamente, enquanto a alma aquietada descansa porque conhece o Pai e sabe que está amparada. Essa comparação não fala de imaturidade, fala de dependência saudável, da certeza de que existe alguém responsável, presente e capaz de cuidar de cada detalhe. No colo do Pai, o tamanho da dificuldade deixa de ser o ponto central, porque o que realmente sustenta é saber quem está sustentando. Confiar sem questionar não é ausência de inteligência, é presença de intimidade construída ao longo do tempo. E somente descansa de verdade quem conhece aquele em quem deposita a confiança. Porque conhecer Deus vai muito além de ter informações sobre Ele e envolve relacionamento, proximidade e história vivida na presença dele. A decisão de liberar aquilo que as mãos insistem em segurar representa um marco importante. Entregar os cenários que a mente cria, entregar o medo do futuro e entregar a necessidade de ter garantias sobre tudo, entendendo que a paz não chega somente depois que a resposta aparece, mas nasce quando a confiança vem antes da resposta, quando o coração escolhe crer mesmo sem ver, e quando a alma troca o peso da dúvida pelo repouso que só a fé pode oferecer. Essa confiança abre caminho para o descanso. E o descanso que Deus oferece possui uma característica que o diferencia de qualquer outro tipo de alívio, porque ele não espera a tempestade passar para existir. Ele acontece dentro da tempestade. Assim como aconteceu quando Jesus estava no barco, enfrentando o mesmo vento e as mesmas ondas que os discípulos. E a diferença não estava no cenário, estava na postura. Porque todos enfrentavam a mesma situação externa, mas apenas ele descansava
enquanto os demais eram dominados pelo medo. O mundo costuma ensinar que o descanso vem depois que tudo se resolve, mas Deus ensina que o descanso vem para que ele possa agir enquanto a situação ainda está em andamento. E descanso espiritual é uma decisão que se toma antes que as circunstâncias mudem. É olhar para a adversidade e reconhecer que ela é maior do que as forças humanas, mas não é maior do que Deus. É trocar o peso da ansiedade pelo cuidado de Cristo, que convida a lançar sobre ele toda a inquietação, porque ele mesmo se importa com cada detalhe. Na prática, descansar significa escolher orar em vez de apenas remoer pensamentos. Significa escolher adorar em vez de reclamar. Significa escolher permanecer firme em vez de ser levado pelo desespero. E as circunstâncias podem continuar difíceis por um tempo, mas a alma se mantém estável porque encontrou um ponto de apoio que não muda. Porque o descanso verdadeiro não é um lugar silencioso e sem problemas. É uma pessoa presente em todos os momentos. E quando existe a consciência de que ele está no barco, o medo do naufrágio perde a força que tinha, e o coração aprende a respirar, mesmo quando o vento ainda sopra forte. Não é possível experimentar descanso verdadeiro sem entregar o controle. E esse é um dos pontos mais sensíveis da jornada de aquietar a alma, porque é necessário compreender a diferença entre responsabilidade e controle. Entendendo que ser responsável significa cumprir com diligência aquilo que está ao alcance, enquanto querer controlar é acreditar que o resultado final depende exclusivamente do esforço humano. E aquietar a alma exige abandonar a ilusão de que é possível gerenciar todos os detalhes da vida, reconhecendo que soberania significa que Deus governa todas as coisas, tanto aquilo que pode ser visto e compreendido, quanto aquilo que permanece oculto e sem explicação. Entregar o controle é declarar com sinceridade que a parte humana será feita com fidelidade, mas que o resultado completo pertence ao governo de Deus, que é perfeito. E existe uma ilustração simples que ajuda a entender. Porque tentar segurar a areia com a mão fechada faz com que ela escape pelos dedos. Quanto mais se aperta, mais se perde. E quando a mão se abre, a areia repousa. E muitas vezes a paz é perdida porque existe a tentativa de ocupar um lugar que pertence somente a Deus, tentando garantir resultados, proteger pessoas e antecipar o futuro com as próprias forças, sendo que existe apenas um Deus, e ele não está ansioso, não é surpreendido pelos acontecimentos e não se sente sobrecarregado. E entregar o controle é um ato de fé e também de lucidez. É reconhecer o limite humano e celebrar o governo divino que é bom, justo e sábio. E quando essa entrega acontece, a alma encontra espaço para respirar e descansar. Quando existe silêncio, confiança, descanso e entrega, o resultado natural é a manifestação da paz de Deus. Mas essa paz possui uma natureza diferente de qualquer paz que o mundo oferece, porque a Escritura a define como uma paz que excede todo o entendimento, o que significa que ela não obedece à lógica humana e não depende de explicações racionais. E os fatos podem indicar que deveria haver preocupação, mas o coração permanece tranquilo. O cenário pode ser difícil, mas a alma está segura e guardada, porque essa paz não é produzida de fora para dentro. Ela vem do alto para o interior, e não depende de uma notícia boa, de uma conta paga ou de um problema resolvido. Depende da presença de Deus habitando o coração. O mundo oferece um tipo de paz que está condicionada à ausência de conflitos. Deus oferece uma paz que permanece mesmo na presença dos conflitos. E essa paz guarda o coração e a mente em Cristo, como um soldado guarda uma cidade. Ela não precisa ser explicada para ser real. Ela apenas é. E quanto mais existe caminhada em intimidade com Deus, mais comum se torna experimentar tranquilidade em situações que naturalmente gerariam desespero, sendo algo sobrenatural que se torna natural para quem habita na presença dele. E essa paz não nega a realidade, mas dá forças para atravessá-la com equilíbrio. E é ela que mantém a alma firme quando tudo ao redor parece instável. Essa paz profunda muitas vezes é cultivada no silêncio,
porque existe um nível de intimidade com Deus que as palavras não conseguem alcançar. E há uma tendência de medir comunhão pela quantidade de palavras ditas em oração. Mas as Escrituras mostram que homens e mulheres de Deus, diante da manifestação divina, escolheram se calar. Como Jó, que depois de muitos questionamentos, colocou a mão sobre a boca quando Deus se revelou. E como no Monte da Transfiguração, quando Pedro queria falar e fazer, mas a voz do céu ordenou que ouvissem o Filho. Existem momentos em que as palavras atrapalham mais do que ajudam, e o silêncio na presença de Deus não significa ausência de comunicação, significa profundidade de reverência. É como a amizade entre pessoas íntimas que não precisam preencher cada segundo com fala, porque a simples presença já basta e já comunica amor. Na correria da vida, a oração muitas vezes se torna uma lista apressada de pedidos que é entregue e logo se encerra. Mas a alma aquieta quando aprende a permanecer, a ficar, a contemplar sem pressa, sem pedir, sem agradecer, sem explicar, apenas estar. E o silêncio declara que Deus é suficiente, que a presença dele basta e que o coração encontrou repouso. E esse tipo de silêncio cura a ansiedade, porque tira o foco do problema e coloca o foco em Deus. E nesse lugar, a alma respira e descansa. O silêncio prepara o coração para a espera. E a espera é um dos exercícios mais desafiadores para a alma humana. Porque a alma inquieta deseja respostas imediatas, soluções rápidas e portas abertas sem demora. Enquanto a alma aquietada aprende o valor de esperar no Senhor. E esperar em Deus não significa passividade nem conformismo. Significa uma postura ativa de confiança, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E esperar não é estar parado, é estar firmado em quem não falha. Abraão esperou muitos anos pela promessa. José passou um longo período entre a prisão e o palácio. Davi foi ungido rei e esperou antes de assumir o trono. E o tempo de Deus não se atrasa e não se adianta. Ele é perfeito, sendo que a pressa é filha da ansiedade e da falta de confiança. Enquanto a espera é filha da fé e da segurança em quem Deus é. Enquanto se espera, Deus trabalha. Ele trabalha nas circunstâncias, nas pessoas envolvidas e principalmente no caráter de quem espera. E o tempo é usado para tratar intenções, alinhar motivos e preparar para sustentar aquilo que foi pedido, porque o tempo dele é melhor e mais seguro do que qualquer planejamento humano. E esperar no Senhor é descansar na certeza de que Ele está agindo, mesmo quando nada parece acontecer. A espera se torna mais leve quando existe desapego. E desapego é um aprendizado diário para a alma que deseja aquietar-se, porque Jesus orientou com clareza a não andar ansioso por coisa alguma. E essa orientação não é uma proibição ao planejamento. É uma libertação da dominação que a ansiedade tenta exercer. A alma inquieta desenvolve um apego às preocupações. Ela se alimenta de cenários negativos, de comparações e de incertezas. E desapegar é retirar o mundo do centro do coração e lembrar diariamente que, embora se viva no mundo, não se pertence a ele. As pressões virão de várias formas: finanças, saúde, relacionamentos, futuro, imagem, desempenho, e se houver permissão, essas pressões se tornam senhoras da paz interior. Mas aquietar a alma é estabelecer uma nova ordem e declarar que determinada questão é real, mas não governará o interior. É colocar cada preocupação diante de Deus e deixar com Ele, decidindo não carregar pesos que não foram dados para serem carregados, porque o fardo de Cristo é leve. Ele divide e sustenta, enquanto o fardo do mundo é pesado, porque é carregado sozinho. Desapegar é um exercício contínuo de entrega. É dizer que algo importa, mas não é maior do que a paz que Deus oferece. E quando esse desapego acontece, a alma respira com mais leveza e caminha com mais liberdade. Grande parte das preocupações é alimentada pelo orgulho, mesmo que de forma sutil, porque o orgulho diz que é preciso dar conta de tudo, que não se pode demonstrar fraqueza, que é necessário resolver e sustentar cada situação,
enquanto a humildade diz que existe limite, que há dependência de Deus e que isso é bom e seguro. A inquietação cresce no terreno do orgulho, enquanto a paz floresce no terreno da humildade. E está escrito que toda a ansiedade deve ser lançada sobre Deus, porque Ele tem cuidado. E logo em seguida, existe a orientação para humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. E as duas instruções caminham juntas, porque somente consegue lançar quem se humilha. Somente consegue entregar quem admite que não sustenta tudo sozinho. Humildade não significa pensar menos de si mesmo. Significa pensar de si mesmo da maneira correta. É reconhecer o lugar de Deus e o lugar humano. Deus no trono, a vida no colo dele. E quando existe aceitação dos limites e celebração da grandeza de Deus, a alma descansa. Porque o orgulho mantém acordado durante a noite, tentando resolver o que somente Deus pode resolver. E a humildade permite dormir em paz, porque existe a certeza de quem está acordado e cuidando de tudo. Todos esses passos conduzem a uma verdade que sustenta toda a caminhada, que Deus é refúgio. E os salmos declaram repetidamente que o Senhor é refúgio, fortaleza e rocha firme. E refúgio não é um lugar visitado apenas em momentos de emergência. É um lugar de habitação contínua, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Habitar fala de permanência, de morada, de vida diária nesse lugar seguro. E quando o mundo se abala, o refúgio permanece inabalável. Quando pessoas falham, o refúgio continua fiel. Quando recursos acabam, o refúgio continua provendo. Porque segurança eterna não está em saldo bancário, não está em governos, não está em relacionamentos humanos. Está em Deus, que não muda e não falha. A alma aquietada não é aquela que possui todas as respostas. É aquela que possui um esconderijo seguro para onde correr. E quando existe clareza sobre para onde ir em meio às tempestades da vida, o medo perde a autoridade que tinha. E o convite é fazer de Deus o lugar de habitação, não apenas nos dias de crise, mas no cotidiano, na rotina, no trabalho, na família e nos planos. Porque quem tem refúgio tem descanso. E quem tem descanso tem paz. E aquietar a alma, no fim, é voltar para casa. Voltar para os braços do Pai, onde sempre houve lugar preparado, acolhimento e segurança que não dependem das circunstâncias. Aquietar a alma é um processo que não acontece de um dia para o outro, mas é uma jornada que se constrói passo a passo, na presença de Deus e na confiança diária. Quando existe a decisão de silenciar, de confiar, de descansar, de entregar, de esperar e de permanecer, o coração começa a descobrir que existe um lugar seguro, que não muda com as circunstâncias e que não depende da estabilidade do mundo. É nesse lugar que a ansiedade perde a força, que o medo deixa de governar e que a paz passa a ser a realidade mais presente, mesmo quando tudo ao redor ainda parece incerto. Deus continua sendo refúgio, fortaleza e abrigo para quem escolhe permanecer nele. E essa escolha pode ser renovada todos os dias, em meio à rotina, nas pequenas pausas e nos momentos de silêncio. Talvez a alma ainda esteja aprendendo a respirar nesse descanso. Talvez ainda existam dias em que o barulho interno fale mais alto, mas o convite permanece aberto, porque a presença dele não se afasta e o cuidado dele não falha. Aquietar a alma é voltar para esse lugar de encontro. É lembrar que não é preciso carregar tudo sozinho e que existe um Pai que vê, que sustenta e que caminha junto em cada etapa. E quando esse entendimento se torna real no interior, a vida começa a ser conduzida por uma paz que não depende de respostas imediatas, mas que nasce da certeza de que Deus está no controle e que o coração pode, finalmente, repousar.